Oi, pessoal, tudo bem? Nós somos a equipe 5 e hoje vamos apresentar para vocês sobre pessoas com deficiência. Primeiro, eu vou começar falando para vocês sobre a identificação e caracterização da minoria social. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Isso está escrito no artigo 2. Agora, eu vou falar para vocês direito sobre a identificação e caracterização. Seguindo orientações internacionais, considera-se pessoa com deficiência os indivíduos que responderem ter, pelo menos, muita dificuldade em uma ou mais questões. Ao perguntar à população, o IBGE procurou captar a percepção sobre a dificuldade em ouvir, enxergar e caminhar ou subir escadas, mesmo contando com facilitadores como aparelhos auditivos, lentes de contato e bengalas. Temos mais de 12,5 milhões de brasileiros com deficiência, o que corresponde a 6,7% da população. Segundo dados levantados em 2019 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no IBGE, pelo menos 45 milhões de pessoas têm algum tipo de deficiência, quase 25% da população do país. Agora eu vou falar para vocês sobre a quebra de mitos e os estereótipos. Primeiro, ajuda para ir ao banheiro. Isso quando a empresa conta com um banheiro adaptado, não há necessidade de auxílio, e necessitam de banheiros adaptados de alto custo. O banheiro adaptado já é uma determinação prevista em lei para as novas construções. O segundo é sobre as atividades para pessoas com deficiência. As pessoas com deficiência física são boas para atividades de telemarketing e monitoramento de sala de segurança. Cada pessoa tem competências e habilidades diferentes, e antes de qualquer que seja a deficiência que portam, são pessoas. Não existem profissões destinadas para pessoas que têm determinadas deficiências. Existem profissionais com deficiência, que têm habilidades para diversas funções ocupacionais. E o terceiro, que é o caso de incêndio. As pessoas com deficiência correrão riscos em caso de incêndio na empresa. Nesses casos, qualquer pessoa corre risco. A segurança dos funcionários com deficiência ou não será garantida por bons treinamentos realizados periodicamente por brigadas de incêndio, que deverão estudar as condições de cada um, pessoas e de localização, e ensinar os passos a serem adotados nessa circunstância. E o quarto, momentos repetitivos de pessoas com deficiência física nos membros superiores. São eliminados em exames médicos sob o argumento da possibilidade de adquirir lesões por esforço repetitivo, ler ou distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, DORT, mesmo que possuam a qualificação necessária para desempenhar determinadas funções ocupacionais. A possibilidade de ocorrer ler ou DORT para uma pessoa com deficiência física de membro superior é a mesma que para uma pessoa sem deficiência. Agora eu vou falar para vocês sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Medidas pós-guerra para reabilitar as pessoas com deficiência causadas pela guerra. Em 1945 é constituída a Organização das Nações Unidas, a ONU, com a função de trabalhar pela paz entre as nações. Pode passar, por favor. Agora eu vou deixar aqui o meu amigo Vinícius Iscariote explica para vocês. Pode falar, Vinícius Iscariote? Ok, obrigado, Wesley. Eu vou prosseguir daqui. Então, a evolução legislativa brasileira na inclusão de pessoas com deficiência. Esse marco verdadeiro, ele só foi acontecer quando foi estabelecida a Constituição da República Federativa no Brasil em 1988. No ano imediatamente posterior, foi editada a Lei 7.853, que criou a Coordenadoria Nacional para a Integração de Pessoas Portadoras de Deficiência, o CORT, bem como disciplinou, entre outros pontos, o apoio de pessoas portadoras de deficiência em sua integração social. Pode passar. A Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência. O primeiro relatório mundial sobre a deficiência, emitido em 2011 e produzido em conjunto pela Organização Mundial de Saúde e pelo Banco Mundial. Ela aponta que mais de 1 bilhão de pessoas no mundo de hoje possuem algum tipo de deficiência, ou cerca de 15% da população mundial vive algum tipo de deficiência. Dados, fatos e estatísticas.
Então, 45% dos brasileiros possuem algum tipo de deficiência, cerca de 25% da população. Pode passar. No ano de 2007 é um marco no avanço das garantias e direitos de pessoa com deficiência no Brasil, pois foi neste ano que o país assinou a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, o CDPD, e o seu protocolo facultativo, o PF, adotado na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, a ONU, no dia 13 de dezembro de 2006. E em 9 de julho de 2008, o CDPD e o PF foram retificados pelo Brasil e inseridos no ordenamento jurídico pátrio com status equivalente ao de emenda constitucional pelo Senado através do Decreto Legislativo número 186 e por meio do Decreto número 6.949. Foram finalmente promulgados a Lei de Cotas para Pessoas com Deficiência. Dados da Relação Anual de Informações Sociais, RAIS, de 2018. Existe no Brasil aproximadamente 45 milhões de pessoas com deficiência. Apenas havia 486 mil pessoas com empregos formais naquele ano. Corresponde cerca de 1% das ocupações do mercado formal. Pode passar. Preconceito. As pesquisas realizadas pelo IBOP, ela encomenda pelo Ministério Público do Trabalho de São Paulo, a pessoa com deficiência que vive na capital paulista ou na região metropolitana ainda sofre preconceito no trabalho. 69% dos entrevistados informaram que já presenciaram algum tipo de discriminação, bullying, rejeição, assédio moral sexual, isolamento ou até violência física no ambiente de trabalho. E em 38% dos casos, refere-se a episódios envolvendo discriminação, bullying ou rejeição. Pode passar. Certo, dificuldades no mercado de trabalho. 15% abaixo o salário, 11% de dificuldade de comunicação, 9% falta de plano de carreira, 9% ausência de promoção, aumento de salário. No geral, não há falta de pessoas com deficiência querendo trabalhar. Além disso, mais de metade delas, 52%, não está trabalhando no momento e apenas 31% são assalariadas com carteira assinada. Entre as que estão trabalhando, 62% ocupam cargos operacionais, 14% têm um cargo gerencial, mais da metade dos que trabalham ocupa funções do setor de comércio, que são 54%, seguindo por atividade social, 19%, e a prestação de serviços, 15%. Pode passar, por favor. Leis conquistadas. Certo, pode passar. A questão da educação. Pode parecer um absurdo, mas não há muito tempo as universidades e institutos de ensino médio podiam cobrar taxas adicionais pelas mensalidades e taxas pagas por aluno com deficiência. Além do cancelamento das mensalidades, o Estatuto também prevê penalidades e multas de 2 a 5 anos de prisão para quem impedir a entrada de pessoas com deficiência em qualquer escola regular. Para ingresso em cursos superiores, tecnológicos, técnicos, é fixado uma cota de 10% de pessoas com deficiência, de acordo com o Estatuto. Os poderes públicos devem garantir pleno acesso aos currículos escolares em seu sistema de ensino médio, em seus sistemas de ensino verdadeiramente inclusivo e em igualdade às condições, e fornece suporte profissional quando necessário. Pode passar. Trabalho. O Estatuto prevê que as vagas sejam reservadas para pessoas com deficiência no mercado de trabalho, observadas em seguintes regras: até 2.000 funcionários, 2%, 201 a 500 funcionários, 3%, de 501 a 1.000 funcionários, 4%, mais de 1.000 funcionários, 5%. A Superintendência Regional de Fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego fiscaliza essas empresas e as multa em caso de violação de lei. Pode passar. Saúde. As pessoas com deficiência têm direito a uma rede de serviços profissionais de reabilitação, além de assegurar a sua entrada em hospitais e outras instituições públicas ou privadas. A lei também garante tratamento domiciliar nos casos que não sejam possível ir no hospital ou clínica e fornece gratuitamente medicamentos
órteses, próteses, quando necessário. Quem impedir ou obstruir a entrada de seguros ou planos de saúde é punido com a pena de prisão de 2 a 5 anos e multa. Pode passar. A isenção. Impostos, imposto sobre produtos industrializados e imposto sobre operações financeiras, para os quais a pessoa deve procurar a Receita Federal. Imposto sobre circulação de mercadorias e imposto sobre prestação de serviços. O imposto sobre propriedade de veículos automotores da Secretaria da Fazenda do Estado da sua cidade. No caso de certas algumas doenças, paralisia irreversível e incapacidade, cegueira ou alienação mental. Os rendimentos relativos à aposentadoria, pensão ou aposentadoria, eles vão estar isentos de imposto. Pode passar. Auxílio. A Lei da Deficiência garante o salário mínimo para as pessoas com deficiência, cuja renda familiar per capita seja inferior a 1/4 do salário mínimo. Fornecer um salário mínimo de subsídio e reabilitação social psicológica para hospitais psiquiátricos que receberam alta. Se aposentar e encurtar o período de contribuição de acordo com o grau de deficiência e sempre ser certificado por perícia médica. Fornecer subsídios inclusivos para as pessoas com deficiência moderada ou severa que entrem no mercado de trabalho. Retirado no FGTS para benefício da compra de órteses e próteses. Pode passar. Certo, crime. Se uma pessoa for privada de algum desses direitos, isso é um crime. No caso, alguém deficiente. E caso isso aconteça, é importante registrar uma reclamação formal na delegacia da polícia ou no Ministério de Relações Públicas ou na Comissão dos Direitos Humanos da OAB, para pôr fim a essa atitude. Quando ocorre crime contra crianças, o Conselho Tutelar deverá ser acionado. Pode passar. Dicas de importância da autoridade e inclusão social. Ver a comunidade de pessoas com deficiência como consumidores em potencial, empregar pessoas com deficiência, aumentar a representação das pessoas com deficiência na política, promover inclusão social nas escolas, empregar mais atores com deficiência na mídia, promover bolsas escolares para atletas paralímpicos, tornar as viagens aéreas universalmente acessíveis, tirar os estigmas e estereótipos das pessoas com deficiência e, claro, vale frisar que entender que as pessoas com deficiência também são seres humanos. Obrigado, Vini. Agora eu vou falar sobre o desafio. Bem, o desafio que foi proposto para a gente foi de que forma o reconhecimento da diversidade das individualidades é importante para o setor industrial. Bem, antes de mais nada, a diversidade e a individualidade são importantes para reconhecermos as pessoas como seres humanos. Na vida em sociedade é essencial o respeito e as diferenças para que possamos viver. Nesse sentido, a diversidade está presente em vários âmbitos da nossa vida, e no trabalho ele auxilia no alcance de melhores resultados e na redução de conflitos, por exemplo. Ele também auxilia no aumento da criatividade e além da melhoria da imagem da empresa. Bem, no caso do setor industrial, é importante principalmente no marketing, pois ali ele exibe a representatividade que promove a reputação positiva e aumenta a conscientização que, obviamente, gera um público mais heterogêneo. Bom, era isso. Obrigado pela atenção. A gente é a equipe 5 da sala 6, composta pela Ana Clara, Ana Júlia, Rafael Augusto, Vinícius Gabriel, William Júnior e Wesley Gabriel. Obrigado.